Olá, eu sou o professor Emerson e eu estou aqui no Capacita RS Administradores em Ação, um programa que alguns jovens administradores, professores, pensaram em oferecer de forma gratuita em meio para esses empresários, em meio ao maior desastre do estado do Rio Grande do Sul. Se chama Capacita RS. Então, cada um dos colegas vai falar sobre algum assunto que pode ser útil para você que teve algumas adversidades aí com essa questão das enchentes no Rio Grande do Sul. Vamos lá, então, falar um pouquinho quem é essa pessoa aí. Então, o meu nome é Emerson Luiz de Vargas, aí tem os meus contatos, e a gente vai falar por algumas estratégias para enfrentar adversidades. Ok? A gente sabe que o empresário, como um todo, passa o tempo todo, seja ele micro, pequeno, médio e até os grandes empresários, por questões de mercado, muitas vezes difíceis ainda de administrar, ainda mais para quem está aí no olho do furacão. E essa questão que o Rio Grande do Sul teve neste maio foi algo que fugiu ao controle de toda e qualquer política pública, de todo e qualquer planejamento, seja ele feito ou não, de cabeça ou no papel, que pudesse dar conta desse infortúnio aí que foi acometido toda a nossa comunidade gaúcha. Então, um pouquinho sobre mim, eu sou mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional, eu tenho algumas especializações em Liderança, Inovação e Gestão, também na área hospitalar. A minha graduação é na área de Administração, eu atuo como professor de Administração há mais de 25 anos, sou coordenador de cursos de Administração e Tecnológicos na área de Gestão no Uniftec, Centro Universitário, e sou head de Inovação também aqui no Uniftec, tá? Além de consultor nas áreas de planejamento e processo. É importante a gente frisar, para começar a nossa conversa, né? Antes de mais nada, a ideia sempre é a gente conseguir, vamos pensar assim, formas de que as pessoas, no meio dessa crise gigantesca, consigam efetivamente pensar, né, em como pode se diminuir estas perdas, né, que se abateu no Estado. Então, existem aí as consultorias, né? Tem consultorias que são especializadas em recuperação de desastres específicas, né? Existem também os financiamentos coletivos, também chamados de crowdfunding, né? E nesse momento seria muito importante se começar a pensar no coletivo, porque não foi um bairro atingido, foi cidades quase que inteiras. Então, bairros inteiros que podem se unir aí em determinadas áreas ou segmentos, isso é muito importante, porque você pedir um financiamento ou você pensar em algum tipo de possibilidade, seja ela dentro do ramo financeiro ou via consultoria, é uma questão. Agora, se vai um grupo, é uma outra questão. Né? Tu tem um outro poder de barganha, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá numa das matrizes do Porter, né? Mais adiante. Existem, obviamente, os programas de subvenção e assistência dos governos, do governo nacional, né? Da federação, do governo estadual, dos municípios, cada um dentro da sua área, em virtude dessa magnitude do desastre, né? Então, existe essas questões também para serem pensadas. Tem as redes de suporte empresarial e também as mentorias. E aqui vamos pensar o seguinte: essas redes de suporte, por exemplo, as câmaras de indústrias das cidades, as instituições de ensino que têm aí os seus cursos que podem ajudar, por exemplo, em programas de extensão dentro das escolas que as universidades empresariais, né, que
na minha época, né, nós chamávamos de, como é que é o nome? Ah, na minha época se chamava empresa júnior, também, para que pode ajudar e mentorar, né? Os seguros, então, por vezes, muitas vezes o seguro ele não cobre desastres dessa magnitude, né? Mas aí é um momento também de reavaliar apólices, né? Fazer negociações e de novo, essas negociações muito importantes se elas forem em grupo, nas áreas afins, obviamente, né? E aí áreas afins, comércios, prestadores de serviços, e dentro de cada comércio, dentro de cada parte específica dos serviços, prestadores de serviços específicos, também por áreas, fica mais fácil também de se conseguir algo em conjunto. Existe também um processo, e aí é onde a gente entra, né, enquanto instituição de ensino, e aí os colegas, o repensar e a otimização dos planos de negócios. Qual é o futuro dentro dessas áreas climáticas que vai se abater com maior frequência que o nosso negócio se encontrava e pretende se qualificar para não se encontrar mais. Então, é uma otimização, é um novo uma remodelação do novo plano de negócios. Tem também as tecnologias de gestão e recuperação dos dados. Então, tem gente trabalhando para isso. É sempre importante também a gente ver e falar com as pessoas, porque quem perdeu muito ou tudo, está num momento assim de uma fragilidade e vulnerabilidade grande. Então, muitas vezes a primeira pessoa que segura a mão aí é a pessoa que se entende que vai nos ajudar demais. Porém, às vezes tem que ver porque tem muita coisa gratuita acontecendo. Este programa nosso é um deles. Você não vai pagar por isso. Então é importante também saber e perguntar isto antes. Além das parcerias e colaborações que são estratégicas. Tá bem? Qual é o que se pensou em trazer para vocês? Estratégias para enfrentar essas adversidades. Porque todo mundo sabe que nesse momento em que muito enquanto política pública também, enquanto governos de situação que estavam, negligenciaram essas informações. E, bom, como eu penso, sem depender de alguém nestas situações, eu tenho que ter algumas características e se eu não as tenho, eu preciso desenvolver. É uma questão de pensar e agir de forma rápida. Então, as habilidades que eu preciso desenvolver nesse momento para enfrentamento de qualquer adversidade de forma estratégica é agilidade. Agilidade e força, porque o momento é de salvar o que é possível, se é possível. A questão de a atenção que a gente dá para o nosso negócio, para as nossas coisas. E aí, gente, nós sabemos que muitas pessoas que tinham o seu negócio dentro de casa salvava ou a família ou o negócio. E obviamente que muitos. E eu espero que sim, né? Salvou a sua família. Então, perdeu todo o negócio. Então, esse tipo também de atenção é importante. E aí vem uma outra característica fundamental: é a nossa humildade. E a humildade é de pedir ajuda e de ser humilde para receber essa ajuda, mesmo sem pedir. Isso é fundamental neste momento, além de resiliência e estratégia. E esta parte é a parte que eu posso te dar uma ajuda, tá bem? Seguindo então, quando a gente fala em crises ou desastres ou problemas mundialmente conhecidos como as guerras, aqui nós temos dois exemplos de que com estas grandes esses grandes desastres, essas grandes calamidades, né, como uma guerra, trazem também grandes descobertas. A fita adesiva é uma, micro-ondas é outro, entre tantos outros. Esses problemas que são gigantescos, eles também nos colocam num papel de aprendizes. E também há um envolvimento maior dos governos, principalmente dos países ricos, de investimentos. Investimentos, por exemplo, nós nunca tivemos na história da humanidade um desenvolvimento
tecnológico tão grande como agora, tão rápido como agora. Também nós não tivemos, na história da humanidade, uma medicina tão avançada. As questões de imagem, tecnologia, robotização, gigante. O uso de sistemas e controladores nunca foi tão grande. Então, se nós pararmos para pensar, nós temos aí grandes oportunidades. Por vezes sabemos que estamos aí fragilizados, né, com a situação, mas é um convite para repensar essa nossa fragilidade e aí, como eu falei antes, o desenvolvimento da nossa força, da nossa continuidade aí, de uma possibilidade ou de várias, né, de melhoria do nosso negócio, tá bem? Quando nós falamos em agilidade e atenção, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer salvar. Salvar o que é possível, as pessoas em risco. Salvar os documentos. E talvez, a partir de agora, nós pensamos que a gente tem que ter sempre conosco, ou perto, ou num lugar fácil de manusear, fácil de pegar numa situação de risco. Uma pasta com todos os documentos, ou com os principais documentos. Porque muitas, e quando eu falo muita gente, são milhares de pessoas que perderam absolutamente tudo. Desde a sua certidão de nascimento aos seus documentos, como carteira de identidade, né, o RG, CPF, motorista, enfim, todos os documentos foram perdidos. E assim como a empresa, os documentos da empresa, aqueles documentos que são fundamentais. E aí eu parar para pensar o seguinte, e aí começa um pensamento um pouco mais estratégico. Quais documentos são principais? Alvará, os documentos de regularização, por exemplo, de alguma área, por exemplo, se eu tenho um pequeno restaurante ou ofereço algum tipo de comida, então eu tenho aí os documentos da vigilância sanitária. Esses documentos são fundamentais. E aí, eu tenho eles onde? Será que os documentos desta área, das áreas, por exemplo, dos órgãos fiscais, estão todos juntos? Estão de fácil alcance? Materiais, por exemplo. Quais materiais que são importantes? Daqui a pouco é só uma CPU que tu tira da tua tomada, do teu computador e sai com ela embaixo do braço e é ela que tem aí todos os dados necessários. Daqui a pouco é o seu celular. Você tem aí um pequeno negócio, por exemplo, um, um, uma um salão de beleza na garagem da sua casa, na sala da sua casa. E esse é o seu negócio. E essa é a sua empresa. E todos os seus contatos, os seus horários, toda a forma de administração do seu negócio está no seu celular. Então é o seu celular que é o mais importante de salvar nesse momento. Obviamente que primeiro vem as pessoas, né? E a gente. A questão dos maquinários, né? Quem tem uma pequena empresa, indústria, né? Quais maquinários que são mais importantes erguer, colocar num outro piso, ou bom, enfim, o que a gente é possível. De novo, o que é possível, né? Porque para muitas pessoas que não acreditavam que isso ia chegar onde chegou, talvez pense assim: bom, se hoje tivesse que acontecer de novo, eu não vou perder tudo, não. Então, esse pensar estratégico é como é que eu me movimento ou como é que eu organizo o layout da minha empresa novamente. Como é que eu estabeleço esse processo de salvamentos das pessoas, dos maquinários, dos materiais de forma melhor. Ou bom, como é que eu repenso o meu novo negócio? Essa é a questão de poder ser ágil num problema. Quando a gente fala em força e humildade, força para pedir e humildade para receber. Porque muitas vezes o que vem para a gente é uma coragem, uma falta talvez de coragem para pedir essa ajuda. E às vezes a gente não tem força.
E quando a gente vê, tem do lado alguém que estende a mão, e aí a gente precisa dessa questão da humildade para aceitar isso. Porque daqui a pouco, esta é a pessoa que, num futuro próximo, talvez, possa ser a pessoa que vai estar comigo, pensando e batalhando pelos negócios da nossa rua. Porque não foi uma casa, não foi um negócio que foi perdido. Foram milhares. A questão da resiliência e a estratégia é pensar esta questão da rapidez na retomada do negócio. É de pensar, bom, as adversidades, somos brasileiros e a gente está acostumado com esses reveses de questões de economia, de questões de governo, de questões agora mais do que nunca climáticas. E a gente precisa, né? E está sempre aí, retomando os nossos negócios, nas condições que forem possíveis. Talvez nesse primeiro momento caiba aquela minha limpeza geral, organização geral, e aí eu vou começar com o mínimo, mas é o que é possível. Por algum lugar eu tenho que começar. Mas a ação, o movimento é isto. A estratégia ela se dá de pequenos passos. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Uma condição fundamental para os negócios e para esses tempos que virão se chama adaptação ou maleabilidade, adaptabilidade aos novos desafios. Então, eu preciso desenvolver e eu preciso estar atento aos tempos de resposta. Por quê? Porque pode não ser aquele que eu preciso, mas pode ser o único que eu tenho. Então, quando a enchente chegou, ela não pediu licença. Então, o meu tempo de resposta para as coisas, ele teve que ser mais rápido. Era o que eu tinha, né? Outra questão é do que as pessoas talvez hoje em dia vão precisar. Pensar de negócios. O que que eu quero? E talvez, nesse momento, você vai pensar assim, ao invés de eu ter lá 1.000 produtos para vender, eu vou ter só 100. Poxa, eu já tinha 100. Trabalhe com 10. Por quê? Porque há uma mudança no comportamento do consumidor e a gente sabe disso. Talvez o seu negócio vai ter que ser mais online e menos físico, mas pode ser os dois também. Por quê? Porque nós temos, é a primeira vez na história que nós temos 5 gerações trabalhando juntos, coexistindo juntos, dentro dessa sociedade que exige o jovem online, o não tão jovem físico. E você pode ter a venda pelos dois canais. Ah, mas eu tenho um negócio que ele é uma prestação de serviço. Obviamente que a prestação de serviço, o próprio serviço, ele por característica própria, ele é físico, né? Então, alguns, porque olha só, eu posso prestar um serviço enquanto cabeleireiro, né? Ele é físico. Eu não posso fazer um cabelo online, não posso fazer uma unha online, né? Mas eu posso prestar consultoria na área de sistemas, na área de TI, tecnologia da informação, online. Entendem? São prestações de serviços? Ambas. Mas são formas diferentes e características diferentes de cada um. Basta eu entender como é que é o meu negócio e eu parar e pensar no meu negócio. E óbvio, valorizar as novas opções que eu tenho. É o que eu posso não só mudar o comportamento de quem consome, mas o meu comportamento de quem oferece. Então temos aí um mundo de opções e a gente sabe disso. Então, entrando agora no foco, efetivamente, das nossas estratégias, né, para enfrentar as adversidades. Bom, eu posso ter aí uma planilha de Excel. É o primeiro grande sistema que nós falamos em sala de aula, né? Que a pessoa pode ocupar. Mas, olha só, eu posso ter também, gente, um caderninho, um bloquinho, né? E anotar aí dentro do meu caderno as minhas anotações, né? Tem aí um caderninho onde eu anoto lá, por exemplo,
quem são os meus clientes, que dias do mês ou da semana ele vem, o que ele mais compra, data de aniversário. Posso ter isso tudo também no meu celular. Aqui, ó. Tá aqui o meu celular. Meu celular hoje, gente, ele é uma grande possibilidade. Entendem? Assim como sistemas que são mais nichados, ou menores, ou mais simples. Por exemplo, eu trouxe alguns exemplos, né? Os QuickBooks, né? Que trabalha muito com contabilidade e finanças, ou TradeGecko, que são as gestões de estoques, HubSpot do CRM, que são aquelas ah, sistemas menores que o ERP, né? Menores, mas que fazem uma parte dentro da empresa, né? Que é o relacionamento e a gestão com os consumidores da gente, os clientes da gente. Existe algo que é mais, então, se você tem uma, como é que eu vou dizer, uma empresa maior, mais estruturada, geralmente uma pequena ou média indústria, tu já vai poder trabalhar com um ERP, né? Que são os sistemas que vão ligando as diversas partes, né? Que quando eu vou pegar o material no almoxarifado, ele já starta pro comprador que aquele material vai faltar e que ele precisa comprar, e o financeiro que ele precisa do dinheiro em determinado período do mês para pagar o fornecedor para que eu efetivamente receba essa mercadoria e assim sucessivamente. E até o BI, né, o Business Intelligence, que é aí um upgrade, né, desses sistemas, é um plus aí desses sistemas de computação muito mais elaborados, que é a gestão de dados. Então, eu não mais trabalho por intuição, eu trabalho a partir dos dados coletados pelo meu sistema e aí eu monto cenários. Então, é para empresas mais como é que eu vou dizer, mais maiores e também um pouco mais elaborados, que têm um valor para investir em profissionais competentes para esta área, para pessoas que planejam a partir destes dados em novos cenários de possibilidades. E o que eu preciso, gente? Eu preciso de foco. Foco para entender quem é o meu cliente, porque são novos clientes que podem vir aí, novos mercados que podem surgir, tanto quanto os antigos. Então, possibilidades maiores, efetivas, que eu tenho para estabelecer o meu contato e novas parcerias aí de clientes e também de mercados, né? E aí vem uma perguntinha para vocês. Você conhece o seu cliente? Você tem que conhecer o seu cliente externo muito melhor do que a sua concorrência. Isso é estratégico, entende? Isso é estratégico. E como é que eu começo a fazer isso? Bom, primeiro eu penso na concentração das coisas ou das situações que é possível. Veja esse novo mercado, porque nós temos um novo mercado aí, né? Entenda esse novo momento, porque parece que ele vai ser mais acontecer mais. Os nossos verões serão muito mais quentes, os nossos invernos também, as probabilidades de chuvas aí serão maiores, então estes desastres acontecerão com maiores frequências, porque a gente sabe que nós estamos retirando e não devolvendo para a natureza aí. E faz horas já. Então, não podemos não entender esse momento que estamos seguindo aí. E aí eu preciso redefinir os meus objetivos. E quando eu digo redefinir, não é só repensar, é escrever. É escrever. Então, é sentar com as pessoas que estão próximas e que estão comigo e pensar junto. Pensar. Porque eu sempre digo: se um negócio fecha, todos perdem. Todos perdem. Todos os que estavam ali naquele negócio, o dono perde, o mercado perde. Então, eu preciso escrever com todos também e pensar as novas possibilidades. Porque, de novo, são nessas grandes adversidades que muitas vezes surgem possibilidades novas. É eu estar aberto e de olho arregalado para enxergar o que vem por aí. E, bom, aí agora, gente, uma matriz fundamental e bem fácil, inicial,
para eu pensar quem eu sou. Isso é estratégia. Então, uma boa estratégia é eu me conhecer, é eu saber quem eu sou, né? E quem são as pessoas que estão comigo e para quem eu vendo, né? Então eu posso pensar, eu posso usar essa matriz que se chama SWOT, ou traduzindo para o português FOFA, que são os Fs, né? Forças e fraquezas, aí ó, oportunidades e as ameaças, tá bem? Então, isto é repensar, isso é me conhecer. Então é eu pensar quem eu sou ou para quem eu vendo, ou quais as formas que eu vendo. Então eu preciso entender, eu preciso parar nesse momento e sentar e pensar, bom, o que que eu tenho de forças? Forças e fraquezas sempre são internas. Oportunidades e ameaças são sempre externas. E essas eu não tenho controle. Posso minimizar. Por exemplo, eu não tenho controle, ninguém teve controle sobre as enchentes. Mas se eu tivesse uma boa apólice de seguro ou um dinheiro guardado para emergências, me amenizaria se eu não tivesse nada. Entendem? Então, eu não tenho controle, mas eu posso ter ações que me minimizem esses problemas. Já as forças e fraquezas, elas são internas, certo? Essas eu tenho que resolver. No caso das forças, maximizar, desenvolver novas. No caso das fraquezas, resolver. Por exemplo, se eu tenho uma fraqueza de alta rotatividade, eu tenho que pensar por que as pessoas estão indo embora. O que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo para que as pessoas permaneçam. É meu isso ou é da pessoa? Porque muitas vezes a pessoa não quer mais trabalhar, é dela isso. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o ambiente do trabalho, não tem a ver com alguma política de remuneração que eu tenha. É dela. Então eu tenho que entender isso. E para eu me tranquilizar e seguir adiante, estas questões são fundamentais. Então, é pensar efetivamente o meu negócio num novo cenário. Tá bem? Um cenário que tudo se interliga. Novas formas de vendas, novas formas de compras. Como eu recebo isto? Então, novas formas, eu não fico esperando o meu cliente, eu vou até ele. Eu tenho para vender as minhas coisas, mas eu entrego ou peço uma teleentrega, ele recebe em casa. O estar e ser omnichannel é estar nos canais, não só físicos, mas também digitais. Hoje, talvez, e não só talvez, certamente salva e salvou muitas empresas na época da pandemia. Quem rapidamente foi para o digital, aproveitou. Quando não se podia abrir o seu negócio, as pessoas começaram a vender digitalmente. Então, houve aí uma possibilidade, por que não agora também? Aqui, rapidamente, eu vou passar e vou dizer para vocês, cada uma dessas estratégias a gente vai fazer depois, numa aula separada, para explicar efetivamente como é cada uma delas. Mas para vocês entenderem que existem muitas possibilidades. Por exemplo, o Canvas é uma forma de pensar um novo negócio, rápido. Ele é visível, ele tem 9 campos, como vocês podem perceber aí. Ele tem 9 campos, e são 9 campos para eu entender quem eu sou, para quem eu vendo, de que forma eu vendo e quanto eu tenho de custo e de lucro, para eu entender. E ele é muito visível, eu posso desenhá-lo numa parede e ali estabelecer. Começando sempre do centro, que se chama a proposta de valor. Quer dizer, é o que eu ofereço para as pessoas. O que eu resolvo delas? Não só produto, não só serviço. É mais do que isso, né? Certo? Tem aí outras questões que a gente pode pensar, uma análise muito mais macroambiental, né? Que é a análise PESTEL, que ela vai me analisar, por exemplo, e aí um pouquinho mais, quando a empresa está muito mais estruturada, né? As políticas, a economia, a sociedade, quem consome, né? No caso, tecnologia, ecologia e a legislação que impactam direta ou indiretamente a minha organização, né? Tem aí uma outra ferramenta que se chama o 5W2Hs, né, que vai estabelecer aqueles o que, quem, como, onde, por quê, quanto custa, de que forma,
Então, é um grande plano de ação, porque ali vai estar escrito numa planilha de Excel, gente, pode ser muito simples. Ali vai estar escrito quem tem que fazer o quê, em que momento e qual é o impacto, o responsável disso. Ninguém nunca vai poder dizer assim, poxa, mas eu não sabia disso. Essa também é uma forma estratégica bem bacana de usar aí esse plano de ação. Tem as 5 forças de Porter também, que são geralmente para indústrias, né? Ou para comércios, que ele atua muito mais nas questões dos poderes, né? Qual é o poder de barganha que eu tenho com os meus clientes, com os meus fornecedores, quem são meus novos entrantes, e assim sucessivamente. Tem o ciclo do PDCA, né? Então, o que eu planejo, para quem que eu direciono, como eu controlo, que ação eu tenho que tomar para efetivamente dar conta do que eu me propus. Tem as formas também, as matrizes, SMART é uma delas, né? O que eu tenho dentro de cada contexto. Mas isso eu vou explicar para vocês numa próxima e rápida aulinha, para trazer bons exemplos aí das nossas indústrias ou comércios ou serviços. O negócio agora, gente, a gente precisa de ação, é de movimentação. Busca ajuda, gente. Contata os seus parceiros, reúna o pessoal da sua rua, vá dentro da Câmara da Indústria e Comércio. O Sebrae está sempre de portas abertas. Hoje nós temos um grande trabalho de uma Secretaria de Mobilização Nacional e Estadual para ajudar neste momento. As consultorias, mentorias, que é o que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é uma pequena pílula, né? Para poder trazer para vocês, né? Trazer para quem precisa, às vezes, uma pequena ajuda, uma pequena luz aí. Porque, como disse Einstein, né? É na crise que nascem as invenções. E como nós falamos no início, a gente vai fechando aqui. Os descobrimentos e as grandes estratégias estão e vêm dentro desse momento de crise, na superação da crise. Porque quem supera a crise se supera, né? E aí, quem diz isso? Um dos maiores cientistas da nossa era, né? Albert Einstein. Esse é a nossa contribuição, a minha especificamente, para esse grupo de professores super engajados nesse momento tão delicado do nosso Estado. Capacita RS, Administradores em Ação. Eu sou o professor Emerson e a gente se vê mais adiante com outras dicas estratégicas para o seu negócio. Um abraço.